Sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Igreja em Fortaleza. Começando hoje o nosso segundo episódio da série sobre liderança. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, já conversei alguma coisa no vídeo anterior, que é a questão da influência. Liderar é influenciar pessoas. Nós temos uma definição muito boa, dada no livro do James Hunter, O Monge Executivo, que diz o seguinte: liderar é influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir aos objetivos. Veja bem, liderar é influenciar pessoas a serem entusiastas naquilo que faz, naqueles propósitos, nos objetivos. As pessoas vão fazer isso com entusiasmo. Será que não é isso que você procura dos seus liderados? Essa é a verdadeira definição de liderança. Para você ver como essa questão de influência é importante, nós temos na Bíblia alguns exemplos interessantes. Por exemplo, o primeiro influencer negativo da Bíblia é Satanás. Lá em Gênesis 2:12, ele influenciou a Eva e depois a Eva influenciou Adão, de acordo com aquela fonte maligna, a comerem do fruto proibido. Está vendo aí? Influência. Tocou aonde? No coração. Falei isso no vídeo passado. Os líderes precisam tocar no coração das pessoas. E dessa maneira Satanás conseguiu tocar na emoção de Eva, no seu coração, na sua afetividade, e influenciou Adão e Eva a comerem do fruto proibido. E aí nós temos a nossa catástrofe, que é a história da humanidade. Muito bem, nós temos também Moisés, do lado positivo, influenciando, conclamando o povo de Israel a saírem do Egito. Nós temos Josué liderando o povo ali na conquista da boa terra de Canaã. Nós temos Davi liderando o exército de Israel, primeiramente como um general ali de Saul, depois ele mesmo como rei. E vimos também até no vídeo passado a influência de Neemias, levando o povo de volta do cativeiro para Jerusalém, e ali reconstruir os muros, encorajando o povo, entusiasmando o povo, tocando no coração do povo. Muito bem, então a influência que você tem sobre as pessoas depende mais do que você é, do que o que você faz. Por isso é importante você ficar bem claro disso, porque se você for uma influência negativa, você vai levar as pessoas a serem desviadas do caminho positivo. Nós temos líderes mundiais que foram muito influentes e levaram a humanidade ao caos praticamente, em alguns lugares. Por exemplo, Mao Tse-tung foi um líder muito influente na China e cerca de 70 milhões, entre 50 e 70 milhões de pessoas foram mortas na Revolução Chinesa. Na Segunda Guerra Mundial nós temos Stalin, após a Segunda Guerra Mundial, para estabelecer o seu regime comunista ali na Rússia, na União Soviética, naquela época, ele matou entre 1,4 a 2,2 milhões de pessoas. Tudo por causa de uma influência de uma pessoa. E o exemplo mais trágico do século XX é a influência que Hitler ele teve sobre o povo alemão, sobre o exército alemão, onde nós contabilizamos ali, além dos mortos inúmeros da Segunda Guerra Mundial, só de judeus foram 6 milhões de mortos. Vendo, então, você que a influência ela é fator preponderante na questão da liderança. Muito bem. Então, para que você possa lidar bem com essa questão da liderança, se você realmente quer ser um líder que influencia as pessoas, você precisa entender a diferença entre poder e autoridade. Será que poder e autoridade são a mesma coisa? De maneira nenhuma. Nós temos uma definição de poder da seguinte maneira: poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade própria, por causa da posição ou da força que você ocupa, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Você está entendendo? Isso é poder. O poder, ele é herdado, ele pode ser dado, ele pode ser tomado, ele pode ser comprado, pode ser vendido. O poder pode estar numa posição, num cargo.
é aquela coisa, faça isso ou despedirei você. O patrão pode dizer isso para você e você vai fazer por quê? Porque você não quer ser despedido. Isso é poder. Bombardearemos o seu país se você não nos atender. Ou seja, ou você atende o que nós estamos pedindo, exigindo, ou vamos bombardear o seu país. Isso é poder. Castigaremos você se não. Vocês estão entendendo o que é poder? O problema é que poder, ele corrói os relacionamentos. O poder, em vez de construir, de edificar relacionamentos, ele corrói os relacionamentos. Muito bem. A segunda definição é a definição de autoridade. O que é autoridade? É a habilidade de levar pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. O que isso significa? Você já deve ter visto alguém falar assim: eu vou fazer isso porque João me pediu. Eu atravessaria paredes por causa do Antônio. Já ouviu falar? Já ouviu isso? Isso significa o quê? Que o João e que o Antônio, eles tocam no coração das pessoas. Eles exercem liderança não é por poder, não é porque eles estão numa posição, num cargo. Eles exercem influência por causa do que eles são e não por causa da sua posição. Ou seja, a autoridade diz respeito a quem você é como pessoa. O seu caráter é a influência que estabelece sobre as pessoas. É o seu caráter. Aqui nós temos uma expressão interessante. O ser vem antes do fazer. Antes de você pedir, antes de você mandar, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa ter caráter, confiabilidade, credibilidade. Isso nós chamamos de autoridade. E como nós conseguiremos autoridade? A autoridade é conseguida através do seu coração. É o seu coração influenciando os outros corações. Eu vou mostrar para vocês um gráfico que vai ilustrar exatamente como você se livrar de ser uma influência negativa e você sempre se tornar, aonde você está, na igreja, no seu trabalho, na sua escola, um líder positivo. Então, vamos mostrar esse gráfico para vocês. Aqui nós temos a estrada da vida. Quando nós começamos a estrada da vida, nós recebemos dons espirituais e dons naturais. Claro, se você é um cristão, você recebe dons espirituais e dons naturais. Você tem dons, pode ter o dom da eloquência, o dom da palavra, o dom da escrita, o dom da música, e você pode ter dons espirituais, o dom de ser um profeta, falar por Deus e assim por diante. Só que esses dons em si, eles precisam ser reforçados. Eles, por si só, eles não atendem à nossa necessidade de influenciar as pessoas. Então aqui na estrada da vida, nós só temos dois caminhos. O caminho do Espírito e o caminho do conhecimento. Na verdade, isso está muito bem relacionado com o que está lá em Gênesis capítulo 3. Havia uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. É exatamente nessa bifurcação da estrada da vida que nós precisamos separar as duas coisas. Você não pode se apoiar no seu conhecimento, nos seus dons naturais, ou mesmo no conhecimento adquirido e achar que isso vai influenciar as pessoas. Pelo contrário, o caminho que nós devemos tomar para ter uma influência positiva sobre as pessoas é o caminho do Espírito, que nós podemos chamar de o uso da voz interior. Nós temos uma unção interior, como cristãos, que nos ensina todas as coisas. Isso o apóstolo João falou lá na sua primeira epístola. A unção nos ensina todas as coisas. Então, essa unção, que é uma voz, ela primeiro nos ensina.
E olha que coisa maravilhosa, quando você é ensinado por essa unção, você é guiado por essa unção, usando o seu espírito, você leva outros a fazerem a mesma coisa. Você faz com que outros descubram a sua voz interior. Isso não é maravilhoso? O resultado disso é o que nós chamamos de influência positiva. Amado irmão, amada irmã, você que está ligado no nosso canal, entenda bem. Ou nós influenciamos as pessoas positivamente, ou influenciamos negativamente. A nossa vida inteira é uma vida de influenciar. Por isso, como líderes na igreja, nós precisamos ser cuidadosos com essa questão. Esse ramo do conhecimento, da habilidade, simplesmente você não vai tocar no espírito das pessoas, você não vai tocar no interior das pessoas, você vai fazer, sabe o quê? Você vai fazer com que as pessoas não escutem a voz interior. E essa voz interior, ela é cheia de criatividade, ela é cheia de iniciativa, cheia de coisas positivas. É por isso que é importante o outro ramo, o ramo do espírito. Porque você, usando o seu espírito, usando a voz interior, você vai ter liderados entusiasmados, criativos, ativos, cheios de iniciativa. É a liberação do poder criativo do homem, está nessa linha do espírito. Na linha do conhecimento, no máximo, você vai ter liderados que vão obedecer à sua voz, porque você tem poder. Mas você jamais obterá liderados entusiasmados. Você jamais tirará deles criatividade, iniciativa, proatividade. Veja que esse caminho não vale a pena. Isso nós chamamos de influência negativa. Então, a partir daqui você tem somente duas escolhas como um líder. A escolha da voz interior e o uso da sua voz interior ou o uso do conhecimento. Esse conhecimento nós podemos dizer que é uma espécie de software. É uma espécie de programa, de uma rotina que você coloca dentro de você, baseado na tradição, no conhecimento ou nos seus dons naturais, e isso, de maneira nenhuma, vai levar as pessoas a serem entusiasmadas, criativas, proativas. Muito bem. Eu concluo aqui, então, nosso vídeo de hoje, né? Lembrando a vocês que liderar é influenciar pessoas. Assim, eu gostaria de indicar para você esse livro chamado Fundamentos da Liderança Cristã. Tá? É um livro que nós tivemos a oportunidade de redigir junto com outras pessoas, somos coautores nesse livro, e que está sendo distribuído pela editora Árvore da Vida. Você pode encontrar no site da editora Árvore da Vida ou na Amazon. Você pode adquirir esse livro. Ele tem muita coisa sobre liderança, muito do que nós vamos falar aqui, principalmente essa questão que nós falamos hoje. Agradecemos sua atenção. Não esqueça de dar o like aí para o que você viu hoje. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. E na próxima semana nós estaremos novamente aqui para conversar com você sobre liderança. Que Deus abençoe a todos.